8h47, você está conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. A gente vai mudar de assunto e vamos falar agora sobre desoneração da folha de pagamento das empresas ou reoneração. Por quê? Porque houve a revogação parcial daquela medida provisória que restituía os impostos integrais a partir de 1º de abril. E agora, o que vem pela frente? É o que a gente vai perguntar para o senador Efraim Filho, que foi um dos grandes defensores da permanência da desoneração da folha no Congresso Nacional. E depois de muitas idas e vindas, veta, derruba a medida provisória, finalmente o governo eliminou esse trecho da medida provisória, mas vem aí um projeto de lei, né, senador? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. O senador está ligando o áudio lá na conexão conosco para a gente poder ouvi-lo. Fala, senador. Exato. Bom Agora dia, sim. Pedro, Sânia, Thaís, Cláudio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Primeiro, celebrar essa vitória, né? Uma vitória política, a revogação dessa medida provisória no trecho que ataca a desoneração da folha de pagamento. Foi uma decisão soberana do plenário, as decisões do Congresso precisam ser respeitadas, foi esse o fundamento que a gente trouxe na discussão, inclusive como autor da matéria, né? Além de um grande defensor, sou o autor do projeto de lei que se transformou em lei, exatamente por entender que a desoneração da folha de pagamento, ela dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, é menos impostos para quem produz, é mais emprego para quem trabalha, e é por isso que o governo ficou isolado na sua posição. Tanto Câmara quanto Senado, por ampla e sólida maioria, aprovaram o projeto, depois derrubaram o veto do governo, e por isso que a medida provisória, que tentou desfazer essa decisão, né, com a mera canetada, foi tida como uma afronta ao Congresso, um precedente perigoso e nocivo para que você pudesse colocar em xeque até o equilíbrio e a relação interpoderes. Então, esse é o cenário de agora, vitória política, revogada a medida provisória. O que vem por diante? Vem por diante um projeto de lei que aí sim é da democracia, o governo querer contestar as decisões, mas o faça por projeto de lei, que pressupõe debate de ideias, discussão e votos. Votos esses que o governo já demonstrou não possuir na própria derrubada do veto. Então, a expectativa é que a gente consiga fazer prevalecer a decisão do Congresso Nacional. Senador, muito bom dia, parabéns aí pela vitória. Eu sei que é uma vitória pessoal sua, né? O senhor que se empenhou tanto por isso, nessa questão da desoneração, mas eu gostaria de saber quais as chances que nós temos de parar com essa ladainha, né? Ou seja, que essa decisão seja permanente, né? E não apenas sendo renovada periodicamente, cada ano, a cada 2 anos, e fica naquela... Agora esse projeto do governo vai voltar, retomar essa discussão. Não tem como desonerar a folha de pagamento das empresas e quem emprega no Brasil de uma maneira geral e não apenas desses 17 setores, porque é um absurdo a gente imaginar que o cidadão ou o empreendedor que garante empregos é punido por isso através da oneração da folha. O seu raciocínio está perfeito, Cláudio. O que precisa é da compreensão dos governos, né? E aí, todos os governos que passaram recentemente não conseguem encontrar uma alternativa para o fundo, né? O recurso gerado do imposto sobre folha de pagamento. Basicamente, é esse o maior entrave. Precisa haver vontade política de se encontrar um fundo de financiamento alternativo para poder retirar da folha de pagamento esse imposto, que é um imposto, concordo com você, burro, equivocado. Veja só, ter carga tributária sobre folha de pagamento. O que é que isso significa? Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Não dá, isso é o custo Brasil, né? Ou seja, é aquela história de que um empregado recebe como salário R$2.000, mas custa para o empregador, para a empresa, 4 mil, porque o resto é pago de encargo social para o governo, contribuição para a Previdência,
e isso vai deixando o Brasil sem competitividade, com baixa produtividade, nos joga lá nos últimos lugares no ranking Doing Business como um dos ambientes mais complexos para se fazer negócio do mundo, e essa é um dos critérios, né, que nos jogam para lá. Então, a saída seria essa, encontrar um fundo de financiamento alternativo para que não seja na folha de pagamento, né, retirado recursos para tornar o emprego cada vez mais caro no Brasil. Sabe o que é que vai acontecer, Cláudio? Começa a ter a robotização, a substituição por máquinas, a inteligência artificial que está aí batendo na porta, vai ficando cada vez mais viável para o empreendedor o payback, né? Fazer a substituição do homem, da mulher, do pai, da mãe de família, que tem seu CPF, sua carteira assinada, pelas máquinas. Aí nenhum nem outro. Porque, veja só, o empregado máquina não paga imposto sobre folha de pagamento. E a pessoa física, sim. Então, daqui a pouco o governo vai ficar sem o emprego das pessoas e sem a arrecadação que ele tanto preza e que tanta briga compra. Senador, Sônia Blota aqui, um grande prazer estar recebendo o senhor no Jornal Gente. O que eu queria saber, qual que é o futuro do PERSE, o programa que tem ajudado aí o setor hoteleiro e de eventos, principalmente depois da pandemia. Recentemente o ministro Fernando Haddad alegou fraudes no programa, mas que esse não seria um motivo para acabar. Se acontecer, se isso realmente estiver acontecendo, essas fraudes elas têm que ser combatidas, não? Sônia, concordo. As fraudes devem ser combatidas. Ninguém tem compromisso com o erro, ninguém tem compromisso com os abusos e eventuais fraudes cometidas. Mas fraude também acontece no ICMS, no ISS, no imposto de renda se frauda. Então, não é esse o motivo para se encerrar com um programa que tem sido essencial para o setor mais sacrificado durante a pandemia poder se recuperar. Foram 2 anos parados. O setor de eventos, o turismo, foram os primeiros a parar e foram os últimos a voltar. Então, esse programa ele foi construído em cima dessa base. Tem que ser feitas as contas, fiscalizar é a obrigação da Receita Federal. Então, se o ministro tem lá já os indícios de fraude, é colocar a Receita Federal em cima, punir quem está cometendo abusos. Agora, para setores, né, que precisam se recuperar, eu acredito que a manutenção do PES é essencial. E ela será votada na medida provisória, diferente da desoneração que nós conquistamos, que fosse para um projeto de lei apartado, isso diminui a pressão, muda o timing, né, Cláudio, da ampulheta. A grande diferença dessa vitória que nós tivemos é que a lei da desoneração agora está aprovada. A ampulheta corre contra o governo. Né? Se o projeto for andando devagar, ele está valendo. Não tem mais nenhum tipo de pressão que a medida provisória representa ao parlamento. No caso do PES, essa pressão permanece, mas a medida provisória tem de ser votada em plenário. E eu acredito que na votação em plenário seja possível manter o programa, claro, coibindo abusos e fazendo os aperfeiçoamentos necessários. Senador Efraim Filho está conosco. Senador, é o seguinte, o governo tem um déficit aí para tentar arrumar a casa, né? Não quis cortar gastos, pelo contrário, tem essa situação. Aliás, as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? É uma ânsia ali de buscar. Ontem no G20, não, temos que cobrar dos super ricos, como se super rico fosse um crime, né? As pessoas chegaram lá cometendo crime, né? Ninguém pode empreender, ter recursos. Não, tem que taxar. Né? Como diria aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, eles só pensam naquilo, né? Naquilo nesse momento é imposto, é arrecadação, mas cortar gasto ninguém quer. O parlamento está preparado para enfrentar essas questões, para proteger o cidadão que botou lá o deputado, o senador, para defender os seus interesses dos seus estados contra essa sanha arrecadatória do governo, senador? Pedro, é interessante o raciocínio que você fez, é o que se chama a criminalização do lucro, né? No Brasil, parece que é crime você ser um empreendedor, você ter lucro, você fazer um negócio funcionar. E aí, quando isso acontece, o governo quer ser o seu maior sócio, né? Então, assim, é algo
extremamente complicado dentro da lógica e da cultura brasileira, difere, por exemplo, da cultura americana, né, que é o empreendedor, o sonho americano, é com seu esforço, com seu mérito, construir o seu negócio e vencer na vida. No Brasil, você não consegue vencer sozinho, porque você vai ter sempre o governo de sócio. Então, o Congresso tem dado mostras, e a desoneração é uma delas, né? Então, mais do que a promessa, eu prefiro ficar com testemunho. A vitória da desoneração, derrotando o governo por 2 vezes, foi um pé na porta, porque o Congresso entregou uma agenda arrecadatória ao governo. Votamos PL do CARF, taxação das bets online e apostas esportivas, porque isso era preciso, né? Os sites sediados no exterior e o Brasil não arrecadava nada com essas apostas online. Foi regulamentada. Teve a taxação das offshores, dos fundos exclusivos, as novas regras do ICMS, arcabouço fiscal, reforma tributária. Então, o ministro não tem nada que reclamar de que faltam medidas compensatórias. Agora, sabe onde é que está o segredo? No início da sua pergunta. Equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, se faz também pelo lado da despesa, e se está esquecendo isso no Brasil. Cortar gastos, qualificar o gasto público, diminuir despesas, é a reforma administrativa, é esse assunto que ainda é tabu e é dogma no Brasil, que precisa ser levado adiante, e a mobilização da sociedade e do setor produtivo é importante. Esse projeto, né, da desoneração da folha de pagamento, ele só teve essa vitória porque os setores se mobilizaram. O setor produtivo brasileiro se mobilizou, né? A imprensa, quem produz no Brasil estava atento ao tema e fez com que essa pressão fizesse essa vitória. Eu acho que o caminho é por aí. Senador Efraim Filho falou conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Senador, obrigada, hein, pela sua conversa, pelo seu tempo. Até a próxima. Eu que agradeço, saindo daqui agora para participar da Convenção Nacional do União Brasil, né? Tem muita divergência pelo Tem caminho. novidade aí, Bicho senador? tá pegando Aproveitando. no seu partido, né, senador? Eu sou líder do União Brasil no Senado. A transição de poder está definida internamente dentro do partido para o vice-presidente Antônio Rueda assumir a presidência ao lado do ACM Neto como vice-presidente, nessa nova geração do União Brasil, chegando aos espaços de poder. Infelizmente, há por parte do atual presidente Luciano Bivar uma contestação, mas ele está isolado. Os líderes da Câmara e do Senado estão com Rueda e ACM Neto. Na bancada do Senado é unanimidade, na bancada da Câmara se aproxima de 90%, né, de apoio. Então, acredito que Luciano Bivar não entendeu que chegou o momento da passagem do bastão, né, de passar adiante para que se possa dar continuidade no crescimento de um partido que hoje é a terceira maior bancada do Brasil. Tem um governador como Ronaldo Caiado, né, colocado como pré-candidato já à presidência, e precisa ter esse dinamismo e essa envergadura para poder se posicionar melhor nessas eleições municipais. Senador, chegou aqui a informação de que Luciano Bivar estaria ou teria retirado a candidatura dele, como se esperava que o fizesse. Essa informação já chegou ao senhor? Ainda estamos a confirmar isso, mas eu gostaria de saber se o senhor chegou a ser informado dessa questão. Cláudio, eu vi também esses ruídos, tá certo, ainda a serem confirmados. Tem tanto ruído de que ele retirou a candidatura, como também de que ele está tentando judicialmente cancelar a convenção. Mas ainda são informações de bastidores, sem confirmação, né? Mas o que é correto. Estou saindo daqui agora, já está todo mundo lá na sede do partido, ACM Neto, Rueda, vamos em bloco, né, mostrar que a convenção tem o apoio necessário, maioria sólida, absoluta, para que a União Brasil consolide esse momento de transição. Então, foi muito bom estar com vocês aqui. Vamos esperar a confirmação. Assim que eu tiver, se puder passar em primeira mão, passo para o jornal da gente aqui para chegar primeiro para vocês, tá bom? Vai ter detector de metais na entrada do partido, porque o Luciano Bivar está muito bravo, né, ameaçando as pessoas e tal. Não, a gente espera que a serenidade prevaleça, né? A gente sempre tem aqueles momentos de cabeça quente, mas que possa vencer a serenidade, é esse o caminho. Forte abraço e um bom dia a todos.
Obrigada. Valeu, senador Efraim Bom dia, Filho senador. conosco no Jornal Gente. São 9h02, intervalo rápido na sequência.